desse homem que está com a gente aqui, é o Edgar, vocês estão vendo ele aí na tela, ele deu um sorriso. Edgar, se apresenta um pouquinho aí para nós. Falhou seu áudio, Edgar? Agora eu liguei aqui. Gente, boa noite a todos. Para esse bate-papo a respeito de um assunto tão importante. Como experiência de tantas realizações de palestras aí pelo Brasil, a despeito das apresentações, eu quero dizer que eu sou pai. Né? Então, eu tenho um filho hoje de 25 anos e eu tenho uma filha de 7 anos. Então, mais do que nunca, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, ele está não só no contexto meu como pai, sobretudo nisso, né? E lógico que com o desenrolar da vida, o decorrer da vida, a gente vai ganhando experiência e aprendendo uns com os outros. Né? Então, esse que eu tenho me pautado nessa trajetória e por onde eu tenho ido, conversado com tantas pessoas de maior experiência, né, mais gabaritadas e tudo mais, e procurado absorver isso dentro da minha vida em particular com os meus filhos, né? Então é um desafio muito grande o assunto que nós vamos tratar aqui, mas eu tenho certeza que juntos, né, nós podemos cooperar uns com os outros, com as nossas experiências profissionais e acadêmicas, e tirarmos bons proveitos aí, lições para o nosso dia a dia, tanto aí para aqueles que são pais e, sobretudo, para os professores que estão aí na linha de frente, dia a dia, os alunos, nessa faixa etária que é tão desafiadora, né? Então, eu estou aqui para contribuir com vocês, tá bom? Opa, Edgar, já tem uma mãe aqui falando que seu áudio está meio que falhando aí. Você vai dando um jeitinho aí para não falhar, tá bom? Porque o Edgar ele tem uma experiência muito larga e ele tem falado também já, palestrado para os nossos jovens, para as crianças. Então, tem uma experiência muito grande e a gente não pode perder nada do que você falar hoje para a gente aqui também. E está aqui com a gente também, doutora Elisângela. Legal. É um prazer estar com você também, doutora Elisângela. Se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho. Seu áudio está cortado, Elisângela. Pode abrir ele. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Então, com muito prazer, muita alegria que nós estamos aqui com vocês e mais essa noite, nessa live, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos que têm a ver com os nossos adolescentes, né? Os nossos alunos, aqueles dos quais nós convivemos de pertinho todos os dias nas nossas escolas, né? E para mim é um prazer estar aqui com você, pastor Roberto, pastor Ronald, o Edgar também, que é um dos nossos convidados dessa noite. Muito bem-vindos. Você que está aí do outro lado assistindo a gente, que está participando dessa live, né? Você que é pai, que é responsável por seus filhos, vovó, tio ou tia, seja muito bem-vindo. Fique aqui conosco. Esse é um tema bem interessante. Lembrando que é nossa escola de pais, ok? Nós estamos aqui atendendo a 2 escolas, ou seja, Campo Grande e a Escola de Pedreira. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E caso você precise de alguma conversa a mais, de um bate-papo conosco, nós estamos super abertos a vocês e vocês podem estar nos procurando nas escolas, respectivas escolas dos seus filhos, ok? Uma boa noite. Bom, estará sempre à disposição, né, a pastoral estudantil. No meu caso, eu estou em Pedreira, eu sou o pastor Roberto Galvão,
O pastor Ronald, acho que ainda está faltando entrar, mas já já ele entra aqui com a gente. Deve estar resolvendo alguma coisinha. Coisas da tecnologia, né, professora Elisângela? Doutora Elisângela, melhor. A gente fala com tantas professoras, né? E, Fica tranquilo. ela é a nossa psicóloga dos 2 colégios, ela está lá em uns horários, um dia inteiro com a gente, outro dia inteiro com vocês, e meio-dia em cada uma das escolas, que são Isso pertinho, mesmo. assim. Então, a gente tem essa sintonia, por isso que a gente está fazendo muita coisa juntos aí, né? Sim. Também. E temos O esse... trabalho, na verdade, assim, né? Vamos deixar aqui bem claro para vocês que estão vendo nós, o meu trabalho de psicologia, ele acaba sendo alinhado com o nosso capelão. Cada escola adventista possui um capelão. E o capelão, obviamente, ele cuida da parte religiosa, né, dos cultos, das capelas, dos temas. Mas, assim, o pastor, ele não fala só de Bíblia o tempo todo, ele traz temas muito pertinentes ao momento, a cada situação, né? E dentro desse quadro, dentro desse aspecto, ele alinha comigo. Então, assim, geralmente o pastor, ele está presente trabalhando junto comigo e por hora também eu estou apoiando o trabalho dele, né? Então, assim, um exemplo disso, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente programa alguma coisa, né, voltado para a capela. Por exemplo, vamos falar de saúde mental dos alunos. Isso é importante? É muito importante, né? Então, é um tema que também pode ser alinhado com o pastor. Vamos falar sobre tipo, um exemplo, o pastor vai trazer um tema, as emoções das pessoas no tempo da Bíblia, como é que era visto isso, como é que isso é trazido para o tempo de hoje, o que a gente pode usar disso como algo bom para nós, do que a gente tira proveito disso. Então, a gente vai alinhar a psicologia junto com o trabalho do pastor. Então, o trabalho do pastor e da psicologia, ele é bem alinhado, ok? E a gente está sempre buscando pessoas com experiência, com gabarito, para nos ajudar aí e para ajudar você, pai, nessas a lidar, né? Pessoas com experiência. A gente já apresentou bastante o Edgar aqui, então eu já vou introduzir aqui e depois nós vamos para o Sim. bate-papo aqui. Eu queria começar contando uma história. Essa história talvez é conhecida aí de muitos. Ela se chama Um Louco Amor. Conta essa história que diz: quando eu conheci, tinha 16 anos, um adolescente. Fomos apresentados numa festa por um carinha que se dizia meu amigo. Foi amor à primeira vista. Ela me enlouquecia. Nosso amor chegou a um ponto que já não conseguia viver sem ela, mas era um amor proibido. Meus pais não aceitaram. Fui repreendido na escola e passamos a nos encontrar escondidos. Mas aí não deu mais. Fiquei louco. Eu a queria, mas não a tinha. Eu não podia permitir que me afastassem dela. Eu a amava. Bati o carro, quebrei tudo dentro de casa e quase matei a minha irmã. Estava louco, precisava dela. Hoje, tenho 39 anos, estou internado em um hospital, sou inútil e vou morrer abandonado pelos meus pais, amigos e por ela. Seu nome, quem que é essa pessoa? Não é uma pessoa, é uma coisa, né? Cocaína. Devo a ela o meu amor, minha vida, minha destruição, a minha morte. Essa história de amor aqui foi contada, foi um desabafo de Fred Mercury, né, um astro do rock. Alguns dizem que ele tinha um timbre, o timbre perfeito, né, na música. Então, algo que ele conheceu com 16 anos destruiu a vida dele em menos de 40 anos. Dizem que a vida começa aos 40 e ele foi destruído por causa de uma droga ilícita. E há muitas tendências, né, Edgar, Elisângela,
dos adolescentes. Então, eu queria só introduzir com essa história, porque é na adolescência que a gente forma muitas coisas que nós vamos ser no futuro, né? Quer falar para a gente, Elisângela? Edgar? Vocês estão me ouvindo bem agora, pastor? Muito melhor, ficou bem melhor. Ah, então provavelmente eu tirei o fone, ó. Então ele estava inibindo a minha voz. Melhorou. Ficou melhor. Ficou melhor, né? Sim. Pastor, me permita fazer uma observação aqui importante na questão da uma área de estudo. Vocês sabem que a área de estudo que se chama propaganda e marketing, eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade da propaganda e marketing? É descobrir no seu ramo de estudo quais são as tendências e os comportamentos humanos. Em face disso, muitas das propagandas que são criadas, elas têm a finalidade de mexer com o comportamento a ponto de fazer dessa pessoa um consumidor fiel de algum tipo de produto. E isso acontece todos os dias. Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos que vocês vão entender. Quando você chegar se eu chegar para alguém aqui agora e perguntar para vocês, vou fazer essa pergunta, e eu pergunto assim, olha, quando você vai arear panela, você usa o quê? E aí, pastor, você usa o quê? Me diga. Bombril. Bombril. Se você vai comprar um sabão em pó, qual é o sabão em pó que você compra? Ah, não pode fazer propaganda. A gente não está ganhando. Mas Omo, IP. Omo. Você vai fazer a barba, vai se depilar, você usa o quê? Gillette. Agora, eu tenho 3 exemplos dessa questão da massificação e que envolve o nosso comportamento. Vamos lá. Quando você vai arear a panela, você não usa bombril, você usa uma esponja de aço. Não é isso? Sim. Mas sim. Quando eu falo para você assim, ó, eu vou arear a panela, na nossa mente você usa bombril. Por quê? Porque foi massificado na nossa mente que bombril tem 1001 utilidades. E é a marca que foi tão massificada na televisão que quando eu penso em arear a panela, eu não penso no Assolan, eu não penso no IP, eu penso no bombril. Mas o Assolan e o IP fazem a mesma coisa, porque eles também são palha de aço. Mas a massificação da informação foi colocada na nossa mente que para arear a panela eu preciso de bombril. Para fazer a barba, eu não preciso de Presto Barba. Eu preciso de uma lâmina para barbear. Mas como foi massificado que para fazer a barba eu preciso de uma Gillette ou de um Presto Barba, eu uso, então, o nome da marca e não daquilo que realmente vai fazer o benefício ou tirar a barba mesmo. Quando você fala de um produto como lavar roupa, o Omo, não temos outros tipos de sabão em pó? Nós temos, mas na nossa mente o sabão em pó é o Omo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que esses mesmos marqueteiros, esses mesmos caras que estudam a propaganda e têm a finalidade de alcançar o comportamento humano, eles pensam exatamente como alcançar as nossas crianças e mudar o comportamento delas. A ponto de quando o nosso filho assiste um desenho na televisão e ele gosta do brinquedinho do McDonald's que vai ser vendido no McLanche Feliz, o que acontece com as crianças? É óbvio. Ela chega no McDonald's, ela vai ver, e aí eu vou até pegar uns aqui, ó. Esse aqui foi um que a minha filhinha ganhou ao comprar o McLanche Feliz. Por que ela ganhou? Porque ela estava assistindo um desenho e o desenho foi associado ao McLanche Feliz. E eles produziram uma réplica de um personagem que identificou-se ali naquele desenho. Minha filha gostou e falou assim, agora eu quero isso, então eu compro o McLanche Feliz. Essa é uma tática que funciona. E veja que não só o McDonald's faz isso, mas o Burger King faz também, e outras redes fazem a mesma coisa. E o que está por trás disso? Essa semana eu não comi no McDonald's, mas eu passei em frente à loja
e estava no painel escrito assim, olha que coisa estava escrita. Parece que foi assim, para eu citar o exemplo aqui para vocês. Estava escrito assim, estava assim, nossas crianças mudaram, e nós também. Olha que coisa maluca. Estava naquele touch que você faz o pedido, sabe? Do McLanche Feliz. Sim. Então, o que eu pensei? E exatamente reforçando aquilo que eu estou dizendo, é o que está por trás lá nos bastidores, que eles estão avaliando o comportamento dos nossos filhos e eles sabem como atingi-los para fazer deles consumidores fiéis dos seus produtos. Às vezes o produto não é ofensivo, não é? Mas no que tange ao nosso assunto aqui, aí vem a questão da massificação para aquilo que pode ser prejudicial. E aí é aqui dentro, é buscar atingir o cérebro dessas crianças, desses pré-adolescentes, desses adolescentes, a ponto de fazer deles consumidores de produtos que podem ser benéficos, como podem ser maléficos, como é o caso das drogas. Então, Edgar, você falou agora que tem pessoas que nem sabem quem são os nossos filhos, mas eles sabem quais são as tendências que eles têm, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente dessas tendências, doutora Elisângela, também. Aí, então, a gente sabe que na área da publicidade, né? Publicidade e propaganda, isso é muito bem ensaiado, né? Essas pessoas que trabalham com marcas, com produtos, elas têm todo um aparato, né, digamos assim, de como abordar, de como chegar a essas pessoas sem mesmo ter ali uma aproximação física ou de perto, mas ela precisa atingir esses futuros, né, consumidores através da imagem. E a gente sabe que aí você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com psicologia? Tem tudo a ver, né? Porque essas pessoas, eles estudam a psicologia, e o que a psicologia ela vem entender ou como ela vai ser aplicada para poder atingir esses futuros consumidores, né? E de que forma? Então, assim, há todo um planejamento, há todo um ensaio disso, de como isso vai ser feito, de como isso vai acontecer, de como a pessoa vai receber essa mensagem. Quem estuda, de repente, aqui, a gente está falando assim de forma bem grosseira sobre esse tema, né, de questões publicitárias, mas assim, quem estuda ou já estudou algo sobre isso, sabe muito mais do que nós aqui. Lógico, essa não é nossa área, mas o que a gente está trazendo é quais são essas tendências, né? O porquê, como elas modificam o nosso comportamento, não só dos adolescentes, mas até os nossos também, como adultos, não é isso? Então, assim, se, por exemplo, determinada marca que eu queira comprar, que eu queira ver, que eu tenho assim, uma ansiedade por ter determinado produto, isso tudo já me foi usado de forma psicológica, através de propagandas, através da parte audiovisual, né? Aquilo que eu vi, aquilo que eu assisti, aquilo que eu recebi como mensagem. Um exemplo disso que a gente tem clássico é tipo, você tem aí a sua internet, você paga por ela, você tem acesso a ela, e de repente lá você quer comprar, vamos supor, um tênis, você quer um tênis bom que eu pague um valor X. Aí você vai lá, coloca no seu navegador, você põe lá no site lá de busca, né, e tal, tênis tal, número tal, cor tal. Aí depois você está lá no seu caso, está lá passeando, navegando no Instagram, está navegando no Facebook, o que começa a aparecer para você? Produtos voltados para a área do quê? Daquilo que você procurou. Vai aparecer esportes, vai aparecer calçados, vai aparecer roupas, tudo na área de esporte, porque foi algo que já estava lá, né? Que eles acabaram tendo, assim, digamos, um domínio sobre aquilo que você procurou, como algo que foi do seu interesse. Então, isso a gente vê o quê? Que nós somos
24 horas bombardeados pelas tendências, né? E a tendência em tudo, em todas as situações, a tendência do que nós comemos, do que nós bebemos, daquilo que nós assistimos, daquilo que é preparado, talvez até para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, né? Então, assim, voltando para essa questão assim mais aberta, abertamente falando, é um contexto assim muito gigantesco. É um fator assim onde por vezes nós não temos controle, porque parece-me que ao tempo todo assim sempre está aparecendo uma coisa nova, né? E aí a gente olha isso para o lado dos nossos filhos ou para o lado dos nossos adolescentes e a gente vê o quanto eles são afetados, o quanto eles não têm assim nenhum preparo, né, para dizer assim, não, isso aqui não é bom para mim, isso aqui acho que eu não vou querer. Eles não têm essa percepção ou essa noção daquilo que seja bom ou talvez até ruim para eles. É por isso que entra o quê? A participação, a preocupação dos pais, a presença dos pais, né, em dar esse apoio, em direcionar, em proteger, em olhar as coisas, a preocupação também de como conduzir e ser mais assertivos na questão do comportamento desses adolescentes. Quer comentar mais alguma coisa, Edgar? Sim, me permita ampliar um pouquinho essa questão também, na questão das tendências. Por quê? Porque, olha só, se você pegar os desenhos do passado, eles eram eles não eram tão tecnológicos, né? Sim. Você pega os desenhos de hoje, eles são ultra mega tecnológicos. Por quê? Porque os nossos adolescentes hoje, eles são mega tecnológicos. Então você vai ver que muitos desenhos, você vai ver que os personagens são uma linguagem que ela está apropriada para essa galera, né? O próprio celular é usado nos desenhos, eles têm celulares, eles têm o enredo do desenho, ele busca atingir essa classe, né, de adolescentes e tudo mais, e a própria música que rege todos esses desenhos também se enquadra e se encaixa naquilo que a rapaziada está ouvindo hoje. E veja que coisa maluca. Agora a gente vai entrar lá para o mês de agosto, a gente vai entrar no período da propaganda política. Você nunca vai ver uma propaganda política que as marchinhas de propaganda política são rock, por exemplo. Sim. Elas são sempre músicas que estão na boca do povo. Então, é o rap, é o sertanejo, sabe? É o funk. Então, elas vão estar voltadas para o quê? Para atingir esse nicho de mercado, vamos dizer assim, de pessoas, né, que se identificam com aquilo. Porque se eles colocarem uma música que seja rock, por exemplo, que ninguém entende nada, eles não vão alcançar o objetivo deles. Então, precisa identificar, precisa se enquadrar. Aí você pega a propaganda da televisão, elas também têm com esse viés de pôr uma música que se encaixa tal no perfil, e aí a pessoa prende atenção, por quê? Porque a música levou, a batida da música, entende? Então, o que eu estou querendo levar a gente pensar é que, nesse contexto, a gente vai para os outros campos do que chama e desperta a atenção, e que leva muitas vezes, e que aí está dentro do contexto do que a gente vai abordar aqui, que são o quê? Os vícios. Seja ele o cigarro, a bebida, seja as drogas, né? Porque da mesma forma vai acontecer. Você nunca vai ver uma propaganda na televisão de uma bebida alcoólica, você nunca vai ver uma propaganda de uma pessoa que bateu o carro e matou um monte de gente. Você sempre vai ver pessoas bonitas, né, muito bem apresentadas, com uma garrafa de cerveja. Todo mundo em festa, alegria e tudo mais. Essa imagem é passada. O cigarro também está associado a gente bonita, gente elegante e tudo mais, mas o resultado de uma pessoa morrendo de um câncer fulminante por conta do cigarro, eles não vão mostrar dessa maneira, porque se eles mostrarem, não vai vender. Então, essa maneira de condução para fazer com que
aquele que seja o alvo, né, para ser alcançado, sempre vai ser uma imagem positiva, uma imagem bonita, que na verdade não é a realidade. Então, por Esse isso que eu próprio estou testemunho, né? Pode terminar. por isso que eu estou fortalecendo essa questão para a gente entrar na profundidade maior, que é o assunto em xeque aqui da gente a respeito das drogas, enfim. Sim, sim, eu ia introduzir ali, né, nessa parte aqui. O adolescente, ele é uma criança que alcançou um nível maior. Só que, ao mesmo tempo, ele está naquela transição para ser um adulto. Eu ia até fazer essa pergunta para a doutora Elisângela, para falar em uma palavra que tendência é essa que o adolescente tem, em uma palavra. Mas eu já vou dar a dica. Começa com L e termina com liberdade, né? O adolescente, ele quer liberdade. Não é verdade, doutora Elisângela? Não é verdade, Edgar? E Eles nessa querem liberdade tendência, o fala tempo aí. todo. Eles Tempo querem todo. liberdade, né? Na verdade, assim, uma criança, quando ela está vivendo esse tempo dela, né? Ela já viveu ali até os 10, 12 anos. Então, assim, a demanda maior é dos pais, né? Que é o cuidado, faz assim, né? Assim é o correto. Ou assim, no geral, gente, assim, eu sei que cada um de vocês aqui tem uma forma de educar seus filhos, né? Por mais que a gente tenha, assim, uma forma, né? Digamos assim, mas ninguém tem uma fórmula, né? A gente tem, assim, o conhecimento, mas só que, querendo ou não, no momento que a gente vai educar nossos filhos, nós acabamos colocando um pouco daquilo que também nós vivenciamos com nossos pais, né? Porque a gente acaba trazendo também para esse ambiente nosso, que é nosso lar, na forma como eu eduquei os meus filhos, na forma como você educa seu filho, você vai acabar colocando também uma vivência, né, sua, uma sistemática sua. Eu fui criado assim, então acho que isso é o certo, né? Até porque hoje é muito discutido isso entre muitas pessoas, né? Tanto da área da psicologia quanto daqueles que não são da área da psicologia, famílias, pessoas que, assim, cada um tem sua vivência, tem sua forma de ver as coisas e a forma de educar os filhos, mas, assim, nada, a gente sabe que tudo nessa questão tem, assim, um princípio, então você vai ensinar, lógico, você vai ensinar coisa boa para o seu filho, você quer que ele seja bem estruturado, emocionalmente, que ele seja bem estruturado de sucesso na vida, que ele cresça, que ele estude, que ele tenha uma vida tranquila, uma vida de sucesso, uma carreira, né, bem feita, bem programada, bem assertiva. Então, assim, toda essa demanda, ela acaba tendo, assim, uma responsabilidade dos pais, só que, assim, por vezes nós não conseguimos manter nossos filhos, né? É difícil, eu sei que mas, assim, como eu posso dizer, manter nossos filhos dentro de uma bolha, né? Então, assim, a gente precisa, sim, falar para os filhos de como que as coisas são, como que elas funcionam, como que acontecem as coisas aí fora, né? Aí fora que eu falo, assim, no contexto geral de mundo, né? Como que as coisas realmente passam a ser reais na nossa vida, que a gente precisa ter um olhar muito direto também para as coisas que acontecem, e por vezes eles não têm nenhuma capacidade, né? Até porque, conforme a própria medicina e a própria ciência diz, né, e bem sabido isso, que a parte do cérebro do adolescente, ele está formado, ele está lá, né? Tem lá a parte do córtex, tem o frontal, tem o parietal, tem o temporal, né? Só que assim, ainda eles não conseguem, eles não têm assim uma maturidade, né? Maturidade por se darem conta, por escolher coisas, por fazer coisas. Então, assim, eles precisam ainda o quê?
da nossa orientação. Eles não conseguem se decidir por si só, tomar decisões assertivas, né? Por isso que, por vezes, se envolvem em algumas coisas, algumas tendências que não são legais para eles, porque eles precisam ter o quê? Uma orientação. Porque se fosse assim, a gente podia dizer, o adolescente, ele é capaz de se resolver por si só. É por isso que, conforme as próprias leis, a gente sabe, né? Tem que ter o responsável pelo adolescente, porque ele não está ainda com uma maturação cognitiva, digamos, e nem psicológica, né, mental, para ele se dar conta sozinho no mundo. Então, por isso, há essa responsabilidade nossa como adultos em estar tentando ajudá-los a, digamos assim, a digerir, né, uma forma mais... Fazer as escolhas certas, né? Fazer as escolhas certas, digerir essas coisas que vêm do lado externo, as tendências, os Então, comportamentos, né? doutora, nessa ânsia Modismo. aí por liberdade, né, os adolescentes, eles, como disse o Edgar, eu acho que até o Edgar pode falar um pouquinho mais, eles começam a provar coisas. Provar algumas coisas boas, nessas tendências, né, que muitos fazem. Eu estudei marketing antes de ser pastor, né, e sei um pouquinho que o marketing ele está usando para coisas lícitas, mas no nosso tempo ali, nos anos 90, de muitos pais aí também, ali a propaganda corria solta e falava de coisas até ilícitas. Agora não está falando tanto, né? Tinha propaganda de cigarro. Nós temos aí tendências com os jovens de drogas, né? Algumas são lícitas, como já foi citado aí, bebida, que se faz propaganda ainda. O cigarro não tem propaganda, mas é muito... circula muito aí, né? Entre as pessoas. No E nosso tempo de criança era muito normal, né? Eu lembro quando eu era criança, o quanto que a gente via de propaganda, graças a Deus que saiu, né, de circulação, pelo menos essas propagandas, porque elas eram consideradas normais, né, naquela época, mas vou há até tempos contar uma atrás, né? experiência minha assim, né? Porque eu lembro no meu tempo que tinha um curso como deixar de fumar. E daí chegava Verdade. nos últimos dias que o pessoal queria fazer com que a pessoa parasse de fumar. E daí mostrava o testemunho daquele cowboy da Marlboro, mostrava Lembro. como ele morreu e ainda mostrava uma cirurgia. Só que as crianças, era proibido para as crianças verem. É porque era E imagens eu fortes até, também. vocês não vão processar minha mãe, mas eu fugia lá, me escondia lá e ficava olhando no escurinho. Tinha que ser bem escuro, né, para passar aquele filme, né? Mas daquilo eu criei um horror por certas coisas, porque eu via as consequências, né? Então, Edgar, você sabe quais são as tendências disso aí no momento? Aí fala para a gente aí um pouquinho aí. Hoje o que está acontecendo, né? Não sei como vocês andando pelas ruas aqui em São Paulo, essa cidade, essa mega metrópole, né? Antigamente, você não via... Quando você pensava... Eu me lembro de um barbeiro, né, que eu tinha aqui perto de onde eu moro. Ele ainda até hoje está aqui. Ele cortava o cabelo meu e dos meus irmãos, né? E meu pai fazia a gente vir cortar o cabelo, tinha que cortar do jeito dele e tal, não podia ser do nosso jeito. E eu me lembro que eu tinha um cabelo, na época, eu tinha um cabelo grande, e aí tinha a época do cabelo rabinho, né? Meu pai mandou arrancar aquilo, que cabelo de homem não era daquele jeito. E aí eu tive que vir cortar o cabelo, e esse homem está até hoje. Ele é um barbeiro aqui na Praça Curi, né? E está até hoje ali. Aí, hoje, o que aconteceu? Isso foi uma revolução, na verdade. Esses garotos que eu chamo de empreendedores, eles resolveram fazer um curso de cabeleireiro. E eles passaram, então, a cortar cabelos nas comunidades. E você anda nas comunidades, você vai ver o quê? Que o que mais tem
e agora tem... não fala cabeleireiro, não. Eles usam o nome de barbearia. E nessas barbearias, eles também têm lá um espaço para uso de narguile. Então, eles cortam o cabelo, enquanto estão esperando cortar o cabelo, eles estão fazendo uso de narguile. E isso virou uma tendência. Então, você roda para tudo quanto é lugar que você passar, você vai ver que numa barbearia dessas tem um espaço reservado para a galera estar ali usando o narguile. Isso é uma tendência atual que está acontecendo. Então, se um adolescente chega num lugar, vai cortar o cabelo dele, porque eles gostam de cortar, e veja que hoje eles têm os cortes todo desenhados, eles gostam de fazer os desenhos e tudo mais, né? E os caras especializaram nisso. E é tudo gente nova, gente que... E se você pensar no passado, quem mais cortava cabelo era mulher, não era homem. Hoje não, hoje você vê que parece que a maioria que está cortando cabelo hoje é homem, não mulher. E jovens, assim, pessoas novas. Então, imagina que quando eu ia cortar o cabelo com um senhor, que para mim era um velho, né? Tipo assim, era o barbeiro. Não, ele vai cortar o cabelo e chega lá, tem um cara que fala a linguagem dele, que conversa com ele, entende? Na linguagem dele, que vai cortar o cabelo do jeito que ele gosta. E ali naquele ambiente tem um narguile que está ali, todo mundo curtindo e tal, e ele se torna presa fácil ali, naquele ambiente. Que se não, de fato, não for um adolescente ou um pré-adolescente que realmente seja maduro ou que tenha um posicionamento mais firme, a probabilidade de influência é muito grande, haja vista o entorno e os próprios amigos que estão em volta. Então, a gente tem uma problemática que está acontecendo nesse exato momento, que meu filho está correndo perigo, o filho de muitos pais que estão aqui presentes está correndo perigo, e se não for por uma ação de orientação, de acompanhamento e, sobretudo, de cumplicidade com esses adolescentes, a gente, infelizmente, vai ver os nossos filhos, por uma infelicidade, passando por esse caminho, e que pode ser um caminho que pode levar às drogas mais pesadas. Sim. E podem ter consequências mais graves. Não é? Então, esse é um dos problemas que tem acontecido. E só um dado importante, porque uma vez uma adolescente me falou isso numa palestra. Ela me disse assim, mas deixa eu te falar uma coisa, eu uso narguile, quando eu falei a respeito do uso do narguile e do uso do cigarro. E ela me disse assim, olha, ela tinha uns 15 anos, a menina. E ela me falou assim, olha, só que eu não inalo, eu não deixo entrar para dentro de mim. Eu só uso na minha boca e eu jogo para fora, ela disse. Tem algum problema nisso? Na cabeça dela, na imaturidade dela, na falta de informação dela, ela achava que simplesmente ao estar colocando na boca e soprando, não havia riscos nenhum para a saúde dela. Porém, o câncer da boca é um dos cânceres que mais mata no Brasil. E tem um dado importante, que uma hora você, usando o narguile, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Organização Mundial da Saúde. Você pode fazer essa pesquisa. Uma hora você fazendo o uso do narguile representa que você usou 100 cigarros. O uso de 100 cigarros. Olha que coisa trágica isso. Né? Quantos maços de cigarro, né? Dizem que Sim. Maço de cigarro é 1 hora do dia que você perde, 1 hora, né? A menos, né? Cada maço de vida, cigarro. não é? Sim. E aí, o que acontece com isso? A mídia, ela não vai dar essa informação para a gente. Porque, como eu disse, ela não vai falar o negativo, de que existem milhares de adolescentes, jovens aí, viciados em narguile, trazendo prejuízos para a sua saúde, e que, cedo ou tarde, isso se manifestará em coisas piores e trágicas. E tem acontecido. Muitos aí que têm contraído problemas gravíssimos, não só respiratórios, por conta da questão do uso do narguile, mas, sobretudo, uma dependência dele e a questão mais grave aí vem as doenças que pode ocasionar, de fato, um câncer na boca. Né? Só que isso não é apresentado na televisão, entendeu? Essa que é a questão.
a propaganda ela só pega o que é bom, né? Deixa eu só Sim, apontar uma coisa aqui para a gente, que a gente não é toda barbearia que tem, tá? Né? Mas tem alguma, muitas delas, elas têm esse ponto também para o narguilé. O aham. narguilé, assim, essas essências, né? Elas aparentam uma coisa mais, não tem aquele cheiro do cigarro, né? Aquele cheiro forte, que ela é cheirosa, Inofensiva, né? né? Parece mais inofensivo, né? Mas o nível de nicotina é muito grande, né? Ali. Então, a pessoa passou pela boca, passou pelo sistema respiratório, não precisa do pulmão. As pessoas só pensam no câncer do pulmão, né? Mas ele Sim. já está entrando, né? Nas suas correntes, né? É uma tendência terrível. Mas o narguilé é grandão, assim, não dá para levar para a escola, né? Não dá para vocês. Você Entrando nota nessa, facilmente nessa, aonde é, né? sim, Oi, entrando professor? nessa questão, né? Vamos aqui dar um link, Sim. vamos linkar aqui o assunto, né? Já que a gente está falando de grandes tendências, de modismos, né? De modinhas dos adolescentes, né? Que já falamos aqui, que infelizmente ainda eles não têm assim um preparo para a vida, eles não estão prontos ainda, né? Até porque eles precisam de nós ainda como pais, como educadores, como pessoas que cuidam, que protegem, que organizam algumas coisas para eles, né? E por hora, até que eles atinjam uma certa maioridade, eles vão precisar sim da nossa ajuda. E olhando por esse lado de tendências, de querer, de fazer, de acontecer, de ver, de ser aceito em determinados grupos, eles acabam aderindo-se às novidades, né? Digamos que agora, talvez, o cigarro não seja algo mais voltado para a curiosidade. O cigarro hoje já não tem muita graça, né? Porque o cigarro, eu já sei que o cigarro, ele é prejudicial, ele tem isso, ele tem aquilo, tem vários tipos de químicas, de vários tipos de drogas embutidos ali naquele refinamento, né, digamos assim, naquela montagem daquele cigarro. Mas assim, agora parece, eu trouxe aqui um dado, inclusive, para que nós não fiquemos só no campo quem sabe, da religião, né, porque aqui a gente, por ser uma escola cristã, mas nós não vamos entrar dentro dessa questão religiosa, mas aqui nós temos um dado, e esse dado é um dado preocupante da revista Isto É, deste ano, tá? E tá aqui, a data de 14/4/2022, do dia Recente, hein? Bem recente. 10/4, é recente, né? E é do jornal Estadão, que vem trazendo o uso de cigarros eletrônicos entre os adolescentes, colocam colégios em alerta. Vou dar uma lidinha bem rápida aqui para vocês. O uso do cigarro eletrônico pelos adolescentes tem colocado os colégios brasileiros em alerta. A preocupação cresceu neste ano com a retomada das aulas presenciais. O consumo é comum em ambientes reservados, né? Como banheiros e a casa até de venda desses dispositivos que são proibidos no Brasil e nas escolas. Colégios privados fazem comunicado aos pais e abordam em aulas os riscos dessa substância, vista muitas vezes como inofensiva. Então, eles acham, os adolescentes, que esse cigarro, por ser eletrônico, ele não tem risco, ele não causa nenhum mal à saúde, quando, na verdade, os próprios médicos, né, pessoas da área da saúde, vêm trazendo essa conversação, essa orientação à população de que sim, eles fazem mal sim. E o desafio do cerco do cigarro eletrônico, no entanto, é grande. Como são discretos, eles são facinhos de carregar, né? São fáceis, igual o pastor falou, porque o narguilé é grandão, não dá para carregar, depende do lugar, não vai entrar, né? Na escola, muito menos. Mas o cigarro eletrônico, ele é pequeno,
ele se parece uma caneta por vezes, né? E muitos pais, infelizmente, não percebem isso. Às vezes nem sabe que seu filho está usando isso, que ele carrega, que ele põe no bolso, que ele põe na mochila, né? E aqui traz a preocupação, sim, dessas escolas, a ponto da própria revista Isto É trazer como um tema a ser abordado, a ser conversado nas escolas e também com os pais. Por isso também é um assunto que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então, o que que acontece? Olha só o que eles disseram, os adolescentes foram entrevistados pela revista Estadão. Eles fizeram lá um determinado campo tal, e fez uma entrevista. E eles dizem que o consumo é comum entre os estudantes, principalmente do ensino médio. E sabe onde? Dentro dos Eles banheiros não das veem mal escolas. nenhum, né? Nas quadras, E é uma lugares. droga proibida, né? Ela é Sim, é proibida no Brasil proibido, de a né, no venda, né? Brasil. Os jovens enviam mensagens de celular uns aos outros para marcar os encontros nas áreas mais reservadas da escola, onde fumam todos juntos. O uso também ocorre fora do colégio, na saída, né? Então, eles arrumam um jeitinho deles terem esse contato, né? Os estudantes fazem vaquinha. Gente, vocês sabem ideia quanto que custa isso? De 60 a 680 reais, né? Para que eles tenham Poxa, acesso. Olha o ó, preço. você até me surpreendeu. Eu pensava que ia dar mais baratinho isso aí, né? Pois é, 60 Tudo a isso aí. 680 reais, e o hábito é mais comum em escola particular, para vocês terem uma ideia. Não, Apesar de serem proibidos no Brasil, os cigarros eletrônicos, eles são facilmente encontrados nas tabacarias, nas lojas de conveniência, até na rede social. Nas escolas, são passados de mão em mão dentro dos estojos dos estudantes. Então, se você, pai e mãe, se você tem preocupação com isso, do que seu filho talvez está tendo acesso, né, do que pode causar para ele, que isso aqui, conforme os médicos, isso tem sim um dano de saúde, né, de risco de problemas respiratórios, problemas pulmonares, como também o vício, porque contém nicotina também, né? Então, a gente vê doutor, que é uma moda, né? E eles querem você estar... falou vários dados aí, e daí eu particularmente, eu fiquei pensando em um assim, porque uma hora vai acabar as rodinhas, porque eles vão se formar, mas o vício vai continuar, porque é viciante isso aí, né, Edgar? Né? É sim, viciante, né, doutora Elisângela? É bem sim, viciante. claro. Então, eles vão continuar com esse vício, só que as rodinhas não vão ter mais, não vai ter como fazer vaquinha. E daí vai Sim, ter que gastar o bom salário que ou o pai o próprio ganha, vício, né? ou o bom salário que ele vai ralar bastante para trabalhar. Você Para imagina conseguir, você né? gastando, vamos lá, vamos dizer que você gasta R$ 60 por dia ali, gente, dá, em um ano, 2 anos, dá quase o preço de um carro ali, só com um Assim, vício. eu não sei se eu posso dizer se isso é a boa ou é o mal da notícia, né? Porque, Sim, assim, esse cigarro eletrônico, ele ainda vem, segundo o que eu estou lendo aqui, tá, gente? Ele vem com sim, sim, sabores, né? E aí a sim. gente pensa assim, poxa, sabor de cigarro, sabor, né? Sentir a sensação. E a gente pensa, mas para que que os jovens querem isso? Para que que os adolescentes querem provar dessas coisas? Porque eles querem fazer parte do grupo, como traz aqui a autoafirmação. Eu tenho que fazer parte de um grupo e o determinado grupo faz uso disso, e isso é bonito, é importante para mim, para eu fazer parte desse grupo, eu tenho que fazer uso de algo. E esse grupo determinado, eles fazem uso determinado ou X coisa. Aqui a gente poderia estender o assunto muito mais amplo, porque aí vem a questão também da moda, né, dos tênis caros, das roupas, as tendências de moda, né? A gente está vendo agora, eu não sei se vocês lembram, vocês que é do tempo de 1900 bolinha, que eu sou dessa época,
A gente está vendo até as roupas, né? As roupas da década de 80 tá se repetindo agora, né? Que é as calças de boca larga, rasgadas, e as camisetas e os tênis. Isso aí é uma tendência lá de 1980. Isso aí já teve uma outra época e está se repetindo de novo para a galerinha de agora, né? Então, Então, não é assim, nada de novo, né? Não é nada de é, novo. para nós não é nada de novo, mas para essa galerinha de agora, né, que é dessa época, eles acham que, ai, tô na moda e tal, mas eles mal sabem, né, gente, que isso daí já foi no nosso tempo, que a gente já viu essas calças de boca larga, de estômago alto, né, a gente falava calça bag, né, e elas eram por Sim. aqui, né, então as camisetas, as roupas, né, e tudo isso são, então se a gente estender aqui, a gente vai encontrar vários temas dentro dessa questão das tendências e roupas e internet, né? Redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, por aí vai, né? Então a gente vê assim, o quanto eles são bombardeados o tempo todo, só que infelizmente eles não conseguem se desvencilhar, né? Dizer assim, não, isso aqui eu não vou fazer, embora tá na modinha, mas eles não têm essa mentalidade para se colocar dentro de uma coisa que, de repente, mesmo que não faça bem para eles, ainda assim eles querem, digamos assim, passear por esse campo, né? Doutora, nós falamos bastante coisa, você jogou bastante dados aí, bem legais aí, porque a gente falou assim, os marqueteiros, eles usam tendências para jogar, e certas tendências são boas, não são maléficas, Sim. mas tem algumas tendências dos adolescentes que a gente entrou aqui que elas causam algum mal para eles, que eles não percebem, e a gente citou essa droga do momento aí, porque ela é bem esse exemplo de um marketing, né? Porque ela é docinha, tem cheirinho gostoso, mas Tem é muito saborzinho. prejudicial, né? Sim. E daí a gente dá esse alerta aí para os pais. A gente trouxe o Edgar aqui também, porque para contar resumidamente ali, porque ele teve uma experiência não dos filhos deles, mas na família, né? Não sei se foi na família ou um amigo, e ele queria contar para a gente essa experiência. E contando essa experiência, dá para a gente ver também como que a gente pode notar certas coisas, né, Edgar? Fala aí Uhum. um pouquinho para a gente. Sim. Só uma coisa importante, antes de eu falar da minha Sim, vida sim. pessoal, foi com meu irmão, na verdade, meu irmão é mais novo, mas, assim, nessa questão especificamente do uso desse cigarro eletrônico, veja que, para o adolescente, no ambiente escolar, seja ele uma escola confessional, ou seja, qualquer outra escola que não seja confessional, mas que tenha as suas regras, né, que são aplicadas, né? Então, e logicamente para que haja um bom relacionamento, haja ordem e decência naquele ambiente, é evidente que há necessidade de regras, né? A nossa vida é assim. Nós adultos também temos as regras e nós as cumprimos, né? Para que logicamente possamos viver bem em sociedade. Então, para o adolescente, muitas vezes furar as regras, quebrar as regras é um desafio. E ao mesmo tempo que é desafio, é também um prêmio, é uma forma dele se posicionar e dizer assim, tá vendo? Eu fui lá e fiz isso e consegui e ninguém me viu, né? Então, como o cigarro eletrônico ele é bem pequeno, né? Diferente do narguilé original, né? O formato do aparelho, ele é pequenininho, então é fácil de você pôr no bolso, dentro de uma sacola e esconder na blusa, enfim. E aí você levar para um banheiro, levar para uma área mais restrita, que ninguém esteja por perto, e aí você fazer uso ali. E por isso esse dado aí da revista e do jornal que a doutora Elisângela apresentou, porque realmente para o adolescente desafiar essas coisas é uma forma de se
né, de se posicionar como um prêmio mesmo. Olha, eu cansei, eu fiz e deu certo. Né? E acaba que, com isso, a gente tem que, muitas vezes, num ambiente escolar, onde você tem as suas regras, a escola tem as suas regras, precisa tomar algumas medidas para que esse tipo de comportamento, de atitude, não se prolifere dentro do ambiente escolar, né? Sim, Haja claro. visto, logicamente, o contexto que a escola tem de outros alunos, enfim. Então, E nessa questão também, né, Edgar, a gente sabe que, assim, as escolas, independente se são, se seguem um critério religioso ou não, elas têm as suas prerrogativas, elas têm as suas sim, diretrizes, elas têm as sim, suas regras a serem cumpridas, tanto pelos alunos, né, e também de forma que a gente venha orientar e dizer, olha, isso não pode, aqui não se deve, aqui não aceitamos, enfim. Mas a gente sabe que, ao fundo de tudo isso, o que é trazido? É o que é a autoafirmação deles, como eu falei, né? É a autoafirmação para fazer parte de um grupo, até porque isso também é levado pelo lado do que? Da pressão social. Porque, conforme diz aqui, né, e aquilo que a gente já é sabido para nós, essa tendência, essa modinha, ela está em todos os lugares, né? Ela já está no mundo inteiro, e, obviamente, a gente pode até dizer que é uma moda que é bem recente no nosso país, né? É uma coisa que chegou de agora, pode não ficar, a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar, por quanto tempo isso vai ser uma tendência, porque daqui a pouco pode surgir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, né? Então, assim, o que a gente pede é para que esses pais, eles conversem com os filhos, é a única forma de mostrar, de falar daquilo que é real, daquilo que possa acontecer, né? E se for oferecido, o porquê de não querer, de não fazer parte disso, trazer também a noção, a ciência para esses filhos do que é o contexto negativo, o que isso causa para a saúde. Tá, mas o cigarro faz mal, mas o cigarro eletrônico, né, o cigarro tradicional faz mal, mas o cigarro eletrônico ele também faz mal, ele também causa. E aí o que chama atenção? Também, o que tem lá? O brilho, aquela coisa que acende no escuro, né? Então, assim, digamos assim, tem uma beleza. Se não tivesse, aí nós entramos de novo na questão da publicidade, né? Que se usa a parte da psicologia para puxar as pessoas, para chamar atenção, a parte audiovisual, né? Então, tem todo um contexto. Então, por hora, a gente sabe que a gente não tem mais propaganda de cigarro, mas a internet está recheada de propagandas daquilo que a gente, por vezes, nem pensa que vai precisar, ou muitas vezes você nem quer comprar. Você não está pensando em comprar determinada coisa, de repente, pá, aparece lá para você, né? Clique aqui, veja tal coisa, esse site e tal. Então, quer dizer, o tempo todo a gente é bombardeado. Então, a gente precisa aprender a, talvez, direcionar nossos filhos, ensinar onde eles estão pisando, onde eles estão entrando, né, nessas situações, ensinar eles a ter assim uma noção das coisas que eles possam escolher para si mesmos, né, que sejam coisas positivas, coisas que como é que eu posso dizer, vão contribuir para o crescimento deles como pessoa, como o desenvolvimento de conhecimento acadêmico, né? Sucesso profissional. Então, assim, a nossa preocupação como escola é exatamente trazer para esses pais essa comunicação. E, por vezes, a gente sabe que é muito difícil manter essa amizade de pais, né, com os filhos adolescentes, na fase onde eles estão Então, mais doutora, calados. deixa eu fazer uma pergunta que é assim para a gente ir Sim, para não terminar muito longe, assim, né? Para vocês dois, vocês vão falando aí, nesses 10 minutos finais aqui que a gente tem, a pergunta é a seguinte: às vezes os adolescentes é uma coisa que eles usam e eles não querem falar para os pais. Como é que a gente vai notar essas coisas aí deles? Porque, assim, uma coisa é a gente falar e orientar,
Só que você sabe que vocês têm filhos, você sabe como é que é. A gente fala, faz isso. Até uns 10, 12 anos eles fazem, né? Depois você fala, faz isso, ele faz o contrário. Às vezes, né? Tem umas tendências, né? É uma tendência, vamos dizer assim, porque eles querem essa liberdade, eles querem fazer algo que os pais não estão falando para eles fazerem, né? Estão querendo essa independência. Então, muitas vezes a gente fica orientando e só que o que que acontece? Essas coisas estão chegando perto deles. Como é que a gente pode ver, notar essas coisas aí? É essa dica que eu acho que o pai está querendo aqui, porque tem mudanças de comportamento, isso tem a ver com a psicologia, tem a ver também com a experiência que a gente tem que saber aí. Estou jogando para vocês dois aí, Começa aí, até me Edgar. ajuda, porque meu filho ainda não é adolescente, vai chegar nessa época, e eu quero estar Vou esperto, deixar o né? Edgar falar primeiro, depois eu termino. Vai, Edgar, Tá pode bom, falar. Tá bom. vamos lá. Olha só, normalmente, a gente que é pai e acompanha, normalmente o filho acha que ele, quando está nessa fase, ele sabe tudo, ele não precisa mais da gente e que nós somos ultrapassados, né? E que o pouco de tempo de vida que eles têm, eles já sabem tudo e não precisam saber de mais nada. Então, assim, muitos têm vivido essa realidade aí, né? E acha que realmente é assim. Só que a gente sabe que não é. Você, como pai, né, a gente sabe que nós sabemos muito mais do que eles, a gente consegue ter um olhar muito mais apurado do que eles, a gente consegue antever os problemas que podem ser ocasionados, né? A gente consegue entender a dinâmica, até porque nós também já fomos adolescentes, e, sobretudo, a nossa experiência de vida, através disso, a gente consegue mensurar e dizer assim, não, nós temos muito mais bagagem do que eles. O fato é que o comportamento dele é em face dessas restrições que nós, pais, escola, sociedade, muitas vezes impõem, e que leva muitas vezes a eles tomarem esse posicionamento de rebeldia até, muitas vezes. Mas sabe uma coisa que, assim, eu quero só dar uma pincelada, porque a gente poderia aprofundar muito e levar muito tempo aqui na conversa, mas, por exemplo, pais que não têm a mesma linguagem no sentido da educação pode proporcionar e potencializar muitas vezes essa rebeldia desse adolescente. No sentido do quê? Às vezes o pai fala uma coisa, a mãe pega e fala outra, ou vice-versa. Ou o pai é separado da mãe. Então, quando ele está na casa do pai, tem um tipo de tratamento, quando ele está na casa da mãe, tem um outro tipo de tratamento. Existem outras regras, existe outra sistemática, porque a mãe age assim e lá na casa do pai age assim. E veja, eles sabem perfeitamente como se comportar em face disso, dessas diferenças, quando eles estão nos ambientes, e muitas vezes eles acabam jogando com a gente nesse sentido. Então, se não houver, de fato, por parte dos pais, aqui dentro, né, bem trabalhado, a direção que ele vai tomar na condução daquele adolescente, para que ele, em face dos riscos que ele está correndo, e que, porventura, quando ele não estiver sob o olhar, né, do pai ou da mãe, qual é a certeza que eu tenho que ele vai ter um posicionamento firme para dizer, não, isso aqui não serve para mim. Então, é só uma questão assim, da questão da parte da educação primária, né, que é relevante no contexto da decisão que o seu filho vai tomar lá na frente e que depende muito dessa questão paterna e materna, né? No sentido de se falar a mesma língua, de estar em sintonia, possa estar separados por uma questão de escolha por conta do pai e da mãe separar, mas a condução na educação daquela criança
não pode haver divergências, porque senão ela vai criar, aí entra no campo da psicologia, né? E a Elisângela, ela consegue dar um parecer muito mais próprio para isso, mas vai haver um conflito muito grande na mente dessa criança, desse pré-adolescente ou adolescente, e que pode ser determinante dele realmente em face da atração ou do oferecimento de determinada coisa, ele possa estar, assim, de repente, até mais fácil para aceitar do que rejeitar, né? Então, isso está acontecendo muito por aí, e muito se deve a essa questão da educação, tanto do pai quanto da mãe, como tem sido essa linguagem para com os seus filhos, né? Eu consigo pensar dessa maneira e ver dessa maneira. Eu estou falando porque o meu filho hoje está com 25 anos, eu nunca tive problema com ele na adolescência, no sentido de uso de droga, de bebida alcoólica, de cigarro, nunca tive problema com ele em relação a isso. E agora eu tenho uma filha de 7 anos, né, que está num tempo diferente da educação do meu filho de 25, né? É uma diferença longa, mas as mesmas posturas que nós tivemos na educação para com o Bruno é a mesma que a gente está usando para a Sofia. E a gente tem entendido que está dando certo, as coisas estão indo e tudo mais, né? Então, é nesse olhar e nessa experiência que eu tenho percebido. Então, a Elisângela pode falar um pouquinho mais nessa questão da psicologia, né? Como que isso atua na mente das crianças quando há essas divergências no sentido da educação, onde um pai está de um lado, a mãe está do outro. Na verdade, respondendo assim, a pergunta que foi feita pelo pastor Roberto, né, como é que a gente pode ter essa tratativa, digamos assim, né? Como é que a gente pode ter esse manejo com esses adolescentes, né? Na verdade, quando eles buscam por essas coisas, a gente sabe que é uma autoafirmação. Isso é bem provado, né? Que para fazer parte de um grupo, há, por vezes, necessidade de um comportamento imitativo ou imitador, digamos assim, né? Então, eles vão imitar o comportamento do grupo tal, porque para eu ser aceito nesse grupo, de repente, eu tenho que usar um determinado tipo de roupa, ou começar a usar algum tipo de vício, ou eles querem ser aceitos, e por vezes a própria sociedade cria essa pressão sobre eles a ponto deles entrarem, a gente chama vibe, né? Entrar em qualquer ondinha, né? Entrar em qualquer situação, em qualquer vibe para poder agradar quem? Os amigos, os colegas, né? Entrar dentro dessas tendências sem mesmo conhecê-las, né? Outra coisa, eu penso que para manter assim uma relação mais amistosa, mais saudável entre os pais, obviamente, eu creio que possa ter o quê? Uma certa liberdade entre esses adolescentes, porque por vezes a gente pensa assim, eu sei que tem pais que são assim, porque a demanda que me vem, as queixas dos adolescentes, por vezes a gente pensa que adolescente não precisa ter palavra, eles precisam se expressar, eles precisam também ser ouvidos. E por vezes eles falam para mim, nossa, como eu gosto de conversar com alguém que me entende. Então, a gente ouve muito isso, porque por vezes os pais, eles não entendem os filhos, e eles vêm com um julgamento próprio, né, com peso, com uma pressão, sua obrigação é estudar, sim, a sua obrigação é estudar. Mamãe, eu posso falar tal? Não, você não pode, né? Aqui não pode cantar de galo ainda, você não tem idade para isso, mas no meu pensamento, na minha forma de ver as coisas, eu creio sim que o adolescente ele precisa falar também das coisas, ele precisa colocar as emoções dele em dia, né? Ele precisa ter uma voz para ser ouvida pelos pais, e por vezes eles são pressionados ou massificados também, voltados só para a questão, tem que estudar, né? Tem que, a pressão psicológica, isso vira uma pressão, isso também causa, quem sabe, um adoecimento, talvez uma pressão de forma que eles não consigam ter uma boa relação com os pais, né? E eles falam isso, isso é muito próprio deles falar,
né? Então, assim, como saber, aqui tem uma pergunta, né, da Elciana, como saber se o filho está usando droga? Você tem que perceber pelo comportamento, você tem que olhar, você tem que mexer nas coisas, isso não já que eles não vão nos falar. Não, eles não vão falar, os filhos não vão falar para a gente que está usando droga, né? E por vezes, né, no caso droga, a gente quer colocar aqui de forma geral, ou seja, cigarro eletrônico, ou seja, cigarro, que é uma droga aceita também, né? Ou demais coisas. Então, assim, a forma de você relacionar com seu filho vai fazer com que seu filho tenha em você um amigo. E é isso que a gente não vê hoje, infelizmente a gente não vê hoje, né? Os adolescentes, eles passam a ser inimigos, por vezes, dos pais e os pais inimigos dos adolescentes. E aí, onde eles vão buscar essa liberdade? Se eles não têm liberdade em casa para se colocar, para falar, para ter uma voz, meu pai e minha mãe me ouçam, eu quero falar, eu posso dar uma sugestão, né? Não, não pode, porque aqui quem manda é eu e seu pai e pronto, acabou. Eu penso que deveria ser de outra forma. Se ele quer falar, ele quer expressar os pensamentos dele. De certo que, a modo que, tudo que ele falar, pode ser que você não vá aceitar, mas ele precisa ser ouvido, né? E aí a gente vê adolescentes com depressão, adolescentes com ansiedade, adolescentes reclamando de pai e mãe que só vive brigando, que briga em casa, que bate boca, que grita, que conversa, que desconversa, que reclama dos filhos, né? Reclama dos filhos no conjunto familiar, e aí traz as problemáticas financeiras, né? Lógico, tem que falar. Pode falar, ó, esse mês não vamos poder comprar aquele tênis que você queria porque estamos apertados, não temos dinheiro, mas a gente vai comprar, né? Vamos juntar um dinheirinho e tal. Explica, mas não, simplesmente não. Tá, não, por que não? Por que não? Por vezes eles ficam muito bravos. Meu pai só sabe proibir, mas não explica por quê. Não pode, não vai, você não vai. Então fale, por que não? Por causa disso, disso, eles querem saber. Eu E, acho que isso doutora, vai contribuindo para a muitas vezes relação. esses problemas psicológicos a gente busca refúgios, né? Sim, E aí é que entra essas tendências, né? Daí sim, aí você que fica entra e onde pensando eles vão assim, procurar. Uhum. é, a gente falou de drogas, mas são várias tendências, mas a gente fala assim, você vê certos comportamentos que você não entende, você fala assim, mas como é que eles estão com esse tipo de comportamento, esse tipo, ou usando certas coisas? São muitas vezes eles estão buscando um refúgio para essas Sim, coisas, né? Para esses na problemas verdade psicológicos. a gente chama de fuga, né? Uma fuga. Então, tipo assim, se meu pai e minha mãe, eu não tenho voz na minha família. Eu sou um filho que não posso falar, eu sou um filho que não é ouvido, né? Então, onde eu vou ser ouvido? No meu grupo, eu vou ser aceito lá, né? Por vezes a Eu acho pessoa, uma coisa, doutora Elisângela, eu acho assim que o nosso filho, você falou aí de ser um amigo, eu acho que assim, você tem que ser a pessoa com quem que ele pode contar confiar, as coisas, ele tem que né? sentir acolhido, sentir protegido, né? Porque assim, a Sim, pressão de cobrança já existe, sim. E a gente até falou na outra live sobre isso, né? Com a doutora sim, Sandra, a gente até falou sobre isso, assim, cobrar menos e ser mais participativo, né? sim, Saber com quem seus filhos andam, com quem que é o melhor amigo, quem que é o amigo do WhatsApp que ele conversa, né? Quem que é o amiguinho com quem ele joga online, com quem que ele vai ao shopping encontrar, com quem que ele vai conversar, né? Quem é a amiga mais próxima, quem é o amigo mais próximo. Quando for visitar a família, saiba para quem é, para onde é e onde é essa casa dessas pessoas a qual ele vai passar uma noite ou passar um final de semana. A gente precisa, né? Não estou dizendo aqui ficar investigando, abrindo a bolsa do seu filho, cadê? Não é isso, não, gente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma tratativa de amor, de afeto, de confiança, de amizade, de bater papo. Eu acho tão bonito quando os pais, assim, né, são amigos, a gente percebe, né, quando o pai e o filho
é amigo do seu filho adolescente, tem assim, um ambiente mais gostoso, mais dinâmico, mais alegre, né? Onde ele é visto como filho, ele não é um serzinho que só tem que ser cobrado o tempo todo. Sim. Eles precisam de orientação, sim, mas assim, tentar acolhê-los como filhos. Eu falo assim para eles, eu brinco, olha, tudo isso que vocês estão passando, eu já passei, eu já andei por esse caminho, eu sei como é. E, querendo ou não, o papai e a mamãe faz tudo isso para vocês porque eles amam vocês, só que, por vezes, os pais são muito rígidos, né? E há Sim. também aqueles que, por vezes, são, né? Tudo pode, tudo é tranquilo, tudo é aceitável. Então, assim, depende, tem que ter um equilíbrio em tudo, mas, assim, eu acho que para manter essa dinâmica bacana com os filhos, é manter isso, é mostrar-se amigo, ó, você pode contar comigo, eu sou sua amiga, eu estou aqui para a hora que você precisar, tá? Não venha só em mim para pedir din-din, não, pedir dinheirinho para comprar tal coisa, não, pode vir a mim, fale das suas dores, das suas emoções, Sim. seja o psicólogo do seu filho por vezes, né? Ouvi-los. Edgar, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você teve uma experiência na sua família, né? Sim. E assim, quando que vocês notaram que o comportamento estava diferente? Na Você verdade, pode falar isso pra sim, gente? posso. Na verdade, assim, nós somos em 6 irmãos. E o meu irmão mais novo, que é o Júnior, né? Lá na adolescência, como ele era o filho mais novo, ele se espelhava nos irmãos mais velhos. Então, Sim, e nos irmãos mais velhos, eu tinha um irmão, o Eduardo, ele é o meu segundo irmão. E ele sempre fumou, sempre usou bebida e tudo mais. E o Júnior era muito amigo dele, desse meu irmão. Muito amigo, muito. Os dois eram muito amigos. Tanto que o Júnior tem um filho que chama Carlos Eduardo, e Eduardo é o nome do meu irmão. E de tão amigos que eles sempre foram, ele colocou em homenagem ao meu irmão o nome do filho dele, o Júnior, né? E aí, por conta disso, lá naquela época da infância, já da adolescência dele, foi um período que eu já não estava mais aqui no Brasil, porque eu fui morar no Japão durante 10 anos e foi um período que eu não convivi com ele, que foi o período da adolescência, pré-adolescência e adolescência. Então, ele teve realmente um convívio maior com esse meu irmão. E ele começou com o uso de cigarro e de bebida, e a partir dali, ele começou o uso de drogas pequenas, tipo, começou o uso de maconha, né? E aí começou isso a influenciar no comportamento. No comportamento no sentido do quê? Que aí a pessoa começa a ter atitudes que ele não tinha. Por exemplo, ele começa a se isolar mais da família, né? Ele já começa a mentir, né? Porque ele precisa esconder ele precisa esconder o vício dele, então ele começa a mentir. E aí você começa a perceber, porque você conhece a pessoa, então o pai que está atento, ele conhece, se conhece o filho, ele sabe, está mentindo, né? Então aí você começa a perceber que alguma coisa está errada. Então a mentira é uma forma de você perceber que o seu filho ele está indo para algum caminho que não seja o correto. E aí que acontece? Foram acontecendo situações que foram demonstrando que realmente ele estava indo por um caminho muito difícil. O fato é que os anos se passaram e ele passou a fazer uso de drogas mais pesadas, né? E aí ele entrou para as drogas como cocaína, né? Que é uma das drogas mais terríveis e que causa uma dependência na pessoa tremenda. O fato é que, para encurtar, hoje ele está com 42 anos, né? Mas cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, não deu 2 anos. Eu estava aqui em casa, era mais ou menos
meia-noite e meia, e eu recebi uma ligação. E aí era uma pessoa que estava lá na rodovia Ayrton Senna, perto do aeroporto de Guarulhos, e o rapaz disse assim, ó, eu estou com o seu irmão aqui dentro do carro, ele sofreu um acidente aqui, e ele pediu para você vir para cá. Eu disse, mas o que aconteceu com ele? Ele bateu numa guarita aqui de concreto, acabou com o carro, e ele está aqui, a gente está chamando a ambulância para poder socorrê-lo, enfim. Aí eu saí daqui e fui lá para onde ele tinha sofrido o acidente. Quando eu cheguei lá, a polícia disse para mim assim, olha, o seu irmão tentou suicídio. E aí ele bateu o carro aqui, mas ele já foi socorrido, está no hospital de Guarulhos. Eu fui para o hospital de Guarulhos, na época, como estava na pandemia, não me deixaram entrar, e aí ele, no outro dia, eu pude voltar lá e ele saiu do hospital. Quando ele saiu, eu já sabia o que era. Nesse dia, ele não tinha tomado, por efeito da droga, ele tomou 20 diazepam. Sabe o que é isso? 20 diazepam. Era para ele ter morrido, né, por conta de tanto remédio que ele tomou, né, e, logicamente, pelo uso de drogas. Mas, graças a Deus, ele não morreu nesse acidente, que era o que ele queria, na verdade. Aí, passado um mês, mais ou menos, ele me ligou, ele estava na casa da minha mãe, lá em Hortolândia, e ele me ligou desesperado e falou para mim assim, ó, se você puder, me interna hoje, porque eu não estou aguentando mais. Aí eu levei ele para uma clínica em São Roque, ele foi internado lá e ele teve um tratamento de 6 meses nessa clínica. Ele não ficou 6 meses, depois de 4 meses, ele já estava assim, totalmente diferente de quando eu levei, né? E ele já estava completamente diferente e recuperado, assim, você via que era uma outra pessoa e tudo mais. E hoje ele está no convívio de novo na sociedade, no convívio da família dele, a esposa recebeu ele de volta com os filhos, né? E hoje ele tem o convívio da família. Ele vive uma luta constante por conta dessa dependência. Ele precisa ser monitorado, ele participa tem os alcoólatras anônimos e tem os dos narcóticos, né? Narcóticos Anônimos, que é a NA. Então, ele participa regularmente dos Narcóticos Anônimos, onde eles partilham ali das experiências e eles têm um lema que é cada dia... tipo, eu venço cada dia eu venço uma etapa, sabe? Assim, eles têm um lema assim. E assim, dentro do que a gente tem mensurado, é que por conta de uma escolha lá atrás, né, na adolescência dele, ele hoje com 42 anos, ele sofre e tem sofrido muito as consequências do uso de drogas, né? E essa consequência, ela repercute na família inteira, porque meus pais sofrem, né? Os irmãos sofrem, né? E que você não vai abandonar seu irmão, você não vai abandonar seu sangue e tudo mais, e aí você vai fazer de tudo para ajudá-lo. Então, dentro da nossa condição hoje, a gente tem procurado ajudar não só eu, como meus irmãos e meus pais também. E ele tem uma luta diária para cada dia vencer esse mal que, infelizmente, o seu organismo, né, muitas vezes pede, né, a droga, né? E aí entra a parte mental e, sobretudo, a espiritual. Então, ele tem procurado trabalhar tanto uma área quanto outra, para cada dia ele está bem e melhorando a cada dia. Mas tem sido uma luta muito grande até hoje. Mas obrigado pelo testemunho. Olha, já estamos chegando a Nosso 1 horário já hora está bem e ultrapassado. 27, né? E a gente tem A que gente terminar. agradece ao pessoal que está aqui, né? Tem um número aqui de pessoas que está acompanhando a gente até agora, né? A gente agradece bastante a vocês por ter entrado, colaborado, estado aí presente, porque sem vocês aí não teria uma live, né? Só estaríamos aqui nós três Certamente falando, né? é muito bom. Aqui vocês podem mandar por e-mail perguntas ali para a gente no colégio, lá pelo WhatsApp do colégio também, tá?
O Edgar também sempre tem contato com a gente, nós queremos até falar mais para os alunos. Eu só vou dar uma dica para vocês. Se você tem algum problema ali, eu conheci uma Bíblia muito boa com um estudo para essas tendências aí, principalmente de drogas. Ela se chama Bíblia de Estudo Despertar. Se você quiser conhecer essa aí, é uma Bíblia da Sociedade Bíblica e ela é muito trabalhada, os comentários nisso que o Edgar citou aqui, e nessas coisas psicológicas também que a doutora citou aqui também, para essas tendências, tá? Então, nós vamos se despedindo. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer. Nós vamos disponibilizar no YouTube dos dois colégios, tá bom? Essa live, para quem quiser assistir. Muitas pessoas falaram, não dava para assistir na hora, nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? Mas desde já eu quero agradecer muito aqui, assim como a doutora Elisângela já agradeceu. Edgar, muito obrigado. Edgar está longe, mas ele trabalha aqui em São Paulo, né? Mas nós estamos muito felizes. Muito obrigado, Edgar, pela sua presença. Certamente vamos contar com você em outros momentos aí. Ele tem muita bagagem para falar muita coisa boa. Muito obrigado, viu, Edgar? Suas últimas palavras aí? Gente, eu que agradeço, pastor, pelo convite, por estar com vocês. A gente está aqui para contribuir, tá bom? E pode contar comigo, os pais também. Desejo que vocês possam ter sabedoria aí, né, na condução dos seus filhos. E é certo que quando a gente se compromete fazendo o nosso papel como pais, por mais assertivos, né, que nós possamos ser, a gente deve sempre respeitar também a individualidade de cada adolescente, porque eles também são seres humanos, né? E eles precisam, até mesmo com os erros, aprenderem, né? Então, nem sempre levar só como pais protetores que nós queremos ser, mas a gente também precisa entender que, às vezes, estar no campo de batalha é uma forma de fortalecer o caráter deles também, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigada. Doutora Elisângela, não precisa muito falar de te apresentar muito, né? Muito obrigado por todas as suas últimas palavras aí, doutora. Eu agradeço também a todos que assistiram com a gente até aqui, né? E fiquem à vontade para procurar por nós, se precisar, estamos dispostos, né? Estamos disponíveis aí nas nossas escolas. E é muito bacana a gente poder ter essa oportunidade de discutir esses assuntos tão importantes e tão pertinentes no nosso tempo, né? Que Deus nos abençoe, nos conceda uma boa noite, descanso e um bom descanso a todos, né? É o que eu tenho que dizer, dormir, descansar e amanhã é um novo dia. Que Deus abençoe a todos, dando muita sabedoria e a cada lar aqui representado. Essa é a minha despedida de vocês. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero terminar com uma oração pedindo a bênção sobre o seu lar. Então, nesse momento, eu vou fechar os olhos, feche os seus olhos também e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso grande Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor nos orienta através da Tua palavra, nos orienta através da experiência e também coloca pessoas maravilhosas ao nosso redor, que nos trazem conselhos corretos, e o Senhor também nos deu presentes maravilhosos que são os nossos filhos. Nós queremos entregar eles nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para eles, assim como nós também queremos muitas coisas boas para cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, abra os nossos olhos para olharmos e vermos aquilo que está errado e corrigirmos com amor da maneira certa, Senhor. Pedimos essas bênçãos, que o Senhor fique conosco e nos oriente sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.